sejam bem-vindos a mais uma reunião do livro de Apocalipse. Essa é a mensagem de número 126, cujo título é O Arrebatamento dos Crentes, parte 1. Que vai ter a parte 2, claro, né? Bom, por que essa mensagem, né? De certa forma, nós estamos aqui seguindo um pouco também a sequência do estudo vida do irmão Lee, né? Que é muito precioso. Então, depois da mensagem, antes de entrar na segunda parte, Apocalipse, o irmão sentiu a necessidade ali do livro de explicar sobre o arrebatamento, né? E eu também acho muito prudente, porque daqui para frente nós vamos ver que quando entrarmos no capítulo 12 de Apocalipse, que é a segunda metade do livro em diante, vai falar do arrebatamento, vai começar a falar dos arrebatamentos. Então, é importante os irmãos já terem um entendimento, ainda que nessas próximas duas mensagens, essa de hoje e da semana que vem, Arrebatamento dos Crentes, parte 2, ainda que seja uma mensagem ainda também superficial sobre o arrebatamento, que nós não vamos entrar ainda com detalhes sobre isso, vamos falar aqui de maneira superficial, né, panorâmica, mas é importante para os irmãos já irem ter uma noção, pelo menos uma noção básica, não é? Sobre a questão do arrebatamento. Para que, quando nós chegarmos lá, no capítulo 12 em diante, dos arrebatamentos que vão ter do 12 em diante, esteja mais familiarizados os irmãos com esses princípios. Tá bom, irmãos? E também quando eu terminar a mensagem do arrebatamento, parte 2, muito provavelmente eu devo acrescentar alguns pontos, vou voltar um pouquinho, acrescentar alguns pontos aí das duas testemunhas, tá? Que foram martirizadas e arrebatadas, porque até aqui, se os irmãos estão acompanhando, nós já falamos, não é, do arrebatamento, por exemplo, já falamos do arrebatamento, por exemplo, das duas testemunhas. Então, o arrebatamento já foi falado aqui para os irmãos, não é? Que é o arrebatamento das duas testemunhas de Moisés e Elias, né? Ali na grande final da grande tribulação. Então já citamos um pouquinho sobre a questão do arrebatamento das duas testemunhas, que é um dos tipos de arrebatamento que vão acontecer. Mas, a partir do capítulo 12 de Apocalipse, então não vamos entrar, vocês vão perceber isso, os que estão acompanhando, não vamos entrar em vários arrebatamentos que vão acontecer, tá? O arrebatamento do filho varão, no capítulo 12, o arrebatamento no capítulo 14 das primícias e também da messe, e o capítulo 15 é o arrebatamento dos vencedores tardios sobre o mar de vidro. Então, e ainda vai ter ainda lá no finalzinho, vocês vão ver ainda a respiga, tá? A questão da respiga. Então, assim, então diversos, não tantos assim, mas são alguns arrebatamentos. Por isso nós precisamos detalhar isso para os irmãos aqui dessa próxima mensagem de maneira superficial, para depois nós entrarmos de maneira mais específica. Eu estou aqui só preparando os irmãos, né, para aquilo que nós vamos entrar daqui para frente, né? Então, como eu falei para os irmãos, a partir dessa mensagem e a próxima mensagem, depois da próxima mensagem, talvez eu dou algumas pinceladas sobre alguns aspectos das duas testemunhas e da sétima trombeta também, tá? Bom, antes de nós entrarmos nessa mensagem de hoje, eu preciso terminar um pouquinho da mensagem da semana passada. Então, semana passada, se vocês se recordam, nós falamos sobre a sétima trombeta, ali em Apocalipse capítulo 11, do versículo 15 até o versículo 18, nós falamos até o 18, e faltou falar o versículo 19, tá? Então, vocês se recordam? Eu vou ler rapidinho aqui com os irmãos, esses versículos, e aí no versículo 19, então eu vou parar um pouquinho para explicar esse versículo para os irmãos, tá bom? Então vamos lá. Então, no versículo Apocalipse 11, versículo 15, é o conteúdo da sétima trombeta, porém de maneira também superficial, panorâmica, né? Aí fala assim: o sétimo anjo tocou a trombeta, que é a última trombeta, a sétima trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Amém. E ele reinará, amém, pelos séculos dos séculos, ou seja, um reino sem fim.
Então, só nesse versículo nós já vemos que a sétima trombeta ela nunca terá fim, não é? Ela começa com o reino do mundo se tornando do Senhor, do seu Cristo, né? Do Deus e do seu Cristo, e o Senhor Jesus vai reinar pelos séculos dos séculos dos séculos dos séculos dos séculos, ou seja, essa sétima trombeta tem duração eterna, tá? E vamos continuar. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostaram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, e porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Então você veja que o conteúdo da sétima trombeta não é um conteúdo só negativo. Na parte negativa, né, que é o fim da grande tribulação, é o pior de todos, né? Porque daí vai ter as sete taças da ira de Deus, que é o conteúdo da sétima trombeta também. E a parte mais, é o julgamento mais forte que vai ter, que vai culminar com todo o derramamento da ira de Deus. É como se a ira de Deus estivesse sendo colocada dentro de sete taças, enchendo sete taças. Derrama a primeira taça, derramou, né, uma pequena porcentagem da ira de Deus. Aí derrama a segunda taça, vai aumentando a porcentagem da ira que já foi derramada. E assim vai derramando a terceira taça, mais ira. Quarta taça, mais ira. Quinta taça, sexta taça, sétima taça. Quando derramou a sétima taça, completou toda a ira que Deus tinha para derramar, né, sobre os habitantes da terra. Então, essa é a parte negativa da sétima trombeta. Porém, tem a parte positiva. Qual é a positiva? É que o Senhor vai reinar, não é? No final da sétima trombeta começa o reino milenar. E antes disso, o Senhor vai julgar, né, os crentes no tribunal de Cristo e vai ter galardão, né? Então fala aqui, ó, no versículo 18: Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, que é as sete taças. A tua ira e o tempo determinado para ser julgados mortos, né? Os mortos, que você está falando aqui, vai julgar todos os mortos ali que estão no Hades, mas vai, na verdade, ressuscitar só os crentes ali, né? Os incrédulos vão continuar por mais 1000 anos no Hades, até o final do reino milenar, quando se ressuscita os incrédulos também, julga no trono branco. Então vamos continuar. Para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome. Explicamos tudo isso aqui para os irmãos, né? Tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruir o que destrói a terra. Então, cada um desses versículos, se você se recorda, nós explicamos semana passada. Aí, terminou o versículo 18, daí começa o 19, que é o que eu vou falar hoje. Abriu-se então, depois disso aí, né? Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu. Amém. E foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Então vamos entender esse versículo 19. Primeiro, irmãos, nós precisamos entender, aos olhos de Deus, lá no terceiro céu, onde é a habitação de Deus, vocês sabem esse termo terceiro céu, né? O primeiro céu é o céu que nós olhamos, não é? O segundo céu é como se fossem as estrelas. O terceiro céu é a habitação de Deus. Lá no terceiro céu, não é? O livro de Hebreus, por exemplo, os que já leram o livro de Hebreus, nós entendemos que no terceiro céu existe um templo de Deus ali, um templo espiritual, tá? Que está lá no terceiro céu. Por exemplo, hoje o Senhor Jesus, ele é o fiel e misericordioso, como fala no livro de Hebreus, sumo sacerdote, que intercede por nós, né? Hoje o Senhor Jesus, ele é um fiel e misericordioso sumo sacerdote. E o que que isso é o que o livro de Hebreus fala. E o que que um sumo sacerdote faz? A função dele ele entra para dentro do Santo dos Santos, né? Uma vez por ano ele entrava no Velho Testamento, né? Comparando com o Velho Testamento, ele entrava uma vez por ano e ele levava o sangue da expiação, né? Para fazer o perdão do pecado do povo ali na tampa da arca, que é chamado de propiciatório. Ah,
Isso é o Velho Testamento, mas é uma figura do Novo Testamento. No Novo Testamento, Cristo, quando ele, a Bíblia de Deus fala, ele morreu, ressuscitou, ascendeu, ele penetrou além dos céus e ele entrou no Santo do Santo Celestial, ou seja, há um templo celestial lá. E ele entrou lá e fez um sacrifício uma vez por todos, por nós, não é? E o Senhor está ali como sumo sacerdote nesse templo celestial, que é o terceiro céu, e ele está ali intercedendo por nós. Então o livro de Hebreus mostra isso para nós. Você sabia que há um templo celestial ali, maravilhoso, né, espiritual? E aqui está falando em Apocalipse que depois que o Senhor terminou de julgar ali a sétima trombeta, né, chegou até a sétima trombeta, ali, na verdade, quando chegou até a sétima trombeta, abre-se o santuário de Deus, né, e que se acha no céu. Então há um santuário que está lá no céu, abriu para que João pudesse ver, não é? Então abriu o santuário de Deus, se acha no céu, e foi vista a Arca da Aliança, né? Ou seja, muitos hoje perguntam, né, onde está a Arca da Aliança? Né? A arca que estava na Terra, né? Na época, a arca física, onde está? Ninguém sabe, não é? Quando os romanos destruíram o templo físico dos judeus ali em Jerusalém no ano 70 dessa era que nós estamos, depois de Cristo, na era cristã, destruiu tudo. E eles pegaram o candelabro que havia ali no templo, e nós sabemos para onde ele foi. O candelabro nós sabemos, né? Você sabia para onde o candelabro foi? O candelabro foi levado, pelo que nós entendemos, em teoria, foi levado por Tito lá para Roma. Como é que nós sabemos disso? Isso aqui não importa muito, tá, irmão? É mais uma conversa aqui com os irmãos, né? Como é que nós sabemos disso? Porque quando você vai em Roma, existe o Arco do Triunfo, de frente ao Coliseu. E o Arco do Triunfo também é chamado de Arco de Tito. Tá? Por que triunfo? Porque foi um arco criado em homenagem ao triunfo de Tito, que venceu a rebelião judaica, o judeu, destruiu Jerusalém, destruiu o templo no ano 70. Então, quando ele chegou em Jerusalém depois dessa destruição, ele veio como vencedor, tal, né, nessa guerra contra os judeus, e aí fizeram um arco para ele. E nesse arco, mesmo hoje você for lá em Roma, você vai na internet, chama vocês para os irmãos também, no interior do arco tem figuras que eles fizeram, e mostrando a entrada de Tito em Roma, depois dessa vitória contra os judeus, e mostra que Tito veio segurando a arca perdão, o candelabro. Então mostra ele segurando o candelabro. Então entende-se que o candelabro foi parar na mão dele, né? Foi levado lá para Roma. Porém a arca, ninguém sabe onde foi parar, né? E é claro que essa arca que está falando aqui também não é essa arca física, não é? A arca física é um mistério, ninguém sabe onde está. E também aqui, eu estou só conversando com os irmãos aqui, né? Aqui não é, eu estou só batendo um papo. Mas aqui, quando fala no versículo 19, que abriu-se o santuário de Deus no céu e foi vista a arca da aliança, o santuário não é a arca física, é uma arca espiritual. Tá lá dentro do Santo dos Santos, lá no céu. E quando foi vista a arca da aliança no seu santuário, o que aconteceu? Sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Bom, eu vou explicar um pouquinho melhor agora. Apocalipse, as coisas que vão acontecer, né? Que o Senhor falou lá em Apocalipse capítulo 1, que você dividiu o livro de Apocalipse em três partes, você recorda? As coisas que vistes, que é o que João viu lá no capítulo 1, até o final do capítulo 1. Aí as coisas que são os dois primeiros capítulos de Apocalipse, perdão, o capítulo 2 e o capítulo 3 de Apocalipse. Capítulo 2 e 3 são as coisas que são as sete igrejas. E as coisas que hão de acontecer do capítulo 4 até o final de Apocalipse. Quando a gente chega lá na primeira parte das coisas que são, que é o capítulo 4, lembre-se também que nós falamos para os irmãos que o Apocalipse é dividido em duas metades. Do capítulo 1 até o capítulo 11 é a primeira metade. Do capítulo 12 ao capítulo 22 é a segunda metade. Do capítulo 1 ao capítulo 11, que nós estamos terminando aqui agora,
são capítulos que, essa primeira metade, dá uma visão panorâmica do que vai acontecer, de tudo que vai acontecer, tá? Porém, sem falar de detalhes. Já o capítulo 12 até o 22 vai detalhar os principais eventos. Agora vai voltar de novo, mas vai falando detalhes dos principais eventos. Certo, irmãos? Nessa primeira metade, do capítulo 1 ao 11, o centro de tudo isso, tá? O que rege todos os julgamentos que Deus fez, porque até aqui nós vemos que Deus fez vários julgamentos já. Desde, desde o, da sexto selo, que é a grande terremoto, daí para frente o Senhor começa a julgar tudo, não é? Então vem o sexto selo, o grande terremoto, aí vem o sétimo selo, que é a primeira trombeta. Lembra tudo isso? Primeira trombeta, julgamento sobre um terço da relva, das plantas, florestas. A segunda trombeta, julgamento sobre um terço do mar, das embarcações. Terceira trombeta, julgamento sobre um terço dos rios e águas fontes de água doce. Quarta trombeta, julgamento sobre um terço das hostes celestiais, que é Sol, um terço do Sol, da Lua e das estrelas. Aí, quinta trombeta, é o julgamento já direto sobre os homens, que é os gafanhotos demoniados. A sexta trombeta, nós vimos que é os 200 milhões de cavaleiros, né? É, que já são espíritos malignos, né? Já são assim, anjos caídos, né? Operando ali, né? Sobre esses cavaleiros, para matar um terço da população mundial. Então, tudo isso já está julgando. E agora vem o último julgamento do Senhor, que é a sétima trombeta, que são as sete taças, né? Mas o que rege esses julgamentos do Senhor, na primeira metade, é o que aconteceu lá em Apocalipse capítulo 4. Vamos ler lá? Eu espero que vocês não estejam se confundindo aí, tá? Estou tentando não ser confuso, apesar que eu sou um pouco, mas tentando ajudar vocês aí. Então, vamos ler lá, ó. Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Fala assim: Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, tá vendo? Algo abriu para João, uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Aqui é o início das coisas que hão de acontecer, né? E aí, João subiu em espírito, versículo 2, né? Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Então, daqui para frente o que vai acontecer, o centro de todo julgamento de Deus é o seu trono, com o arco-íris. Tá? Então, o trono com arco-íris é o centro da primeira metade do Apocalipse. Tá? É de onde sai todos, claro, de onde sai todos os julgamentos, de onde sai o primeiro, a abertura do primeiro selo, do segundo selo, terceiro selo, quarto selo, assim, quinto selo, sexto selo, sétimo selo. Sai do Senhor, do Cordeiro, que vai abrindo, né? No capítulo 5. Mas sobre o Cordeiro, mas sobre a autoridade do trono, Deus no trono com seu arco-íris. O que é o arco-íris? Arco-íris é o sinal da promessa, que o Senhor vai cumprir totalmente aquilo que ele prometeu. O Senhor é fiel às suas promessas. Então, o Senhor falou que ia julgar a terra e os habitantes, ele vai ser fiel, porque tem um arco-íris sobre o trono, ele vai julgar e começou a julgar. Então, vocês estão entendendo que a primeira metade, até chegar no capítulo 11, tudo, o centro de todo julgamento de Deus vem do trono, tá? Com o arco-íris. Que é parte negativa, concorda? Porque daí começa vários julgamentos, nós já vimos, né? Vários, não é? Até tem coisas positivas, mas a maior parte negativa. Por exemplo, o primeiro selo que abre é a cavalo branco, pregação do evangelho. Isso é muito positivo, mas o segundo selo já é negativo, já é a guerra. Terceiro selo, cavalo preto, que é a fome, negativo. Quarto selo, a mortandade, que é a morte com as pestes, negativo. Quinto selo, clamor dos marcos, positivo, certo sentido. Mas sexto selo já é o grande terremoto, negativo. O sétimo selo, então, tudo é praticamente negativo, né? Aí o sétimo selo começa as trombetas. Primeira trombeta já falei, segunda trombeta, terceira trombeta, quarta trombeta, quinta trombeta, sexta trombeta, até chegar a sétima e última trombeta. Então, irmãos, praticamente nessa primeira parte do Apocalipse,
todos os julgamentos de Deus, ele vai ser fiel em cumprir cada uma desses julgamentos, porém são negativos. Mas quando o Senhor terminou todos esses julgamentos, quando chega no final da última trombeta, a sétima, nós vimos aqui, aí abre o céu novamente. Vocês entenderam? Abre o céu mais uma vez. Olha Apocalipse 11, versículo 19. Depois que o Senhor vai julgando tudo, aí fala: abriu-se então o santuário de Deus. Aí abre o céu. O João viu o santuário de Deus, que se acha no céu. Por que abriu o céu? Porque ele viu o santuário de Deus no céu. E o que ele viu no santuário? Foi vista a arca da aliança. Ele viu a arca dentro do templo, do santuário, que é o templo. O santuário é o templo, tá? No céu. Então, daí para frente, o capítulo 12 vai começar e vai até o final. Em outras palavras, o que Apocalipse está nos mostrando aqui, esse versículo 19 de Apocalipse 11? É que daqui para frente, irmãos, em Apocalipse, essa segunda metade de Apocalipse, que vai do 12 até o final, 22, o centro agora mudou. O centro de tudo não é mais o trono com o arco-íris, porque o trono com o arco-íris é julgamento. Só está no trono julgando. Agora, na segunda metade, abriu-se o céu novamente e já não é o trono que com o arco-íris está vendo mais. O que João está vendo aqui para frente é o santuário com a arca. Ou seja, o santuário é o templo com a arca. Ou seja, essa segunda metade vai ser, de Apocalipse nós vamos ver, do capítulo 12 em diante, vai ser regido, governado pelo templo, que é o santuário, mesma coisa, com a arca no seu interior. Ou seja, aqui para frente são coisas positivas que vão acontecer. Tem coisas negativas no meio? Tem, mas a maioria é positiva. Não é? Por que a maioria é positiva? Porque o que vai conseguir para frente, qual é? É o filho varão sendo arrebatado, é as primícias sendo arrebatadas, não é? É a messe sendo arrebatada, o Senhor lidando de uma vez por todas com o anticristo e seus exércitos, lidando, né, com Satanás, destruindo a grande Babilônia, destruindo a Babilônia religiosa e material, as bodas do Cordeiro, né, no capítulo 19. Tem as partes negativas, são as sete taças no 16, mas os vencedores sobre o mar de vida, então está no capítulo 15, o rei milenar no capítulo 20, e por fim, maravilhosamente, tremendamente, a Nova Jerusalém eterna, capítulo 21 e 22. Então, na segunda metade, a maioria das coisas é algo positivo. Então, o que vai reger agora muda do trono com arco-íris para o santuário, que é o templo com a arca no seu interior. E o que significa o santuário, que é o templo, a mesma coisa, com a arca no seu interior? Santuário e templo são sinônimos, com a arca no seu interior. O que significa isso, irmãos? Significa que agora Deus vai edificar algo. No trono, a primeira metade, com os julgamentos, é como se Deus estivesse destruindo algo. O Senhor veio destruindo aí parte da terra, um terço da terra foi destruído, um quarto da terra foi destruído, homens foram mortos e tal. Isso é o trono com julgamento, com arco-íris. Mas nessa segunda metade, o Senhor começa agora a construir, edificar algo, que é o santuário com a arca. Porque na Bíblia, irmãos, o templo é símbolo da edificação de Deus. Porque é um edifício de Deus. O templo é um edifício. Deus vai edificar agora algo que vai ser eterno e celestial, que é o templo com a arca. Daqui para frente, tudo que vai acontecer oriundo, saindo do templo com a arca. Então, o templo e a arca é um símbolo da edificação. Prova disso é que, claro, nessa segunda parte, algumas coisas são demolidas também, né? Por exemplo, a Babilônia religiosa é demolida, no capítulo 17. A Babilônia material, no capítulo 18, que é Roma, é demolida. O império do anticristo é destruído, no capítulo 19. Mas também há algo maravilhoso sendo edificado. O que é? O reino milenar. E, por fim, mais impressionante de tudo, que é a Nova Jerusalém eterna, que é uma cidade edificada. Então, o objetivo final da segunda metade é: estou agora edificando algo maravilhoso. E vamos entender esse símbolo mais específico,
né? Nós estamos falando aqui. Qual é o significado do templo? Já que é o templo com a templo ou santuário, mesma coisa, estou repetindo aqui, com a arca do seu interior. O que é o significado do templo e da arca? O templo, claro, os dois juntos significa edificação. Mas especificamente cada um. O templo é símbolo do povo de Deus. Hoje, quem é o templo de Deus? O templo do Espírito Santo hoje? 1 Coríntios capítulo 3, Paulo deixa bem claro. É a igreja. Coletivamente falando. A igreja inteira é o templo do Espírito Santo. E em 1 Coríntios capítulo 3. Agora, em 1 Coríntios capítulo 6, Paulo fala que nós, crentes, individualmente falando, somos também templo do Espírito Santo. E quando junta todos nós juntos, somos um único templo, que é a igreja, que é o 1 Coríntios capítulo 3. Então, o templo é o povo de Deus. Se você pegar Apocalipse, vamos ler lá? Apocalipse, na Nova Jerusalém. Quer ver? Vamos ler lá? Olha só. Quer ver? No versículo, Apocalipse capítulo 21, versículo 1, lê lá. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a foi edificada, tá vendo? A cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. De onde ela está vindo? Do céu, não é? Aonde está o templo com a arca no seu interior? Lá no céu. E de lá, tá descendo a nova Jerusalém do céu. No mesmo lugar que João viu lá no Apocalipse 11. Ele olhou, abriu o céu, ele viu o templo, que é o santuário, né? Com a arca no seu interior. E aqui, Apocalipse 21 fala que a nova Jerusalém está vindo do céu, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque a nova Jerusalém é o templo. Quer ver? Vamos ver, ó. Vamos continuar lendo. Que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada pelo seu esposo. Ou seja, a Nova Jerusalém é esse templo que está descendo do céu para se casar com Cristo. Mas ele é a noiva. Mas na Bíblia, irmãos, quem é a noiva? A noiva é a igreja. Mas aqui está dizendo que a noiva é a Nova Jerusalém. Ora, então você entende agora claramente que a Nova Jerusalém é a igreja, tá? Ou seja, para muitos aqui talvez seja algo novo ouvir isso, porque muitos foram ensinados erroneamente que a Nova Jerusalém é uma cidade física que nós vamos morar, de rua de ouro, que eu vou andar em rua de ouro, vou beber, tomar banho de torneiras e chuveiros de ouro. Ô, irmão, se você, todo respeito, né? Isso é tão pobre, né? Você acha que o propósito de Deus está preocupado com ouro físico? Você acha que para Deus ouro físico tem algum valor? Você acha que para Deus ouro físico não é igual a um cascalho qualquer? Ele criou todas as coisas. Deus não diferencia diamante e cascalho, de diamante ou de carvão mineral. Não faz diferença nenhuma, não. Não é? O Senhor não está preocupado com ouro. Ele é dono de todo o universo. Não é só dessa Terra, não. Do universo inteiro. Tem bilhões, trilhões, 4 trilhões, sei lá quantos bilhões de planetas. Se o Senhor quisesse, ele podia fazer todos os planetas de touro inteirinho de ouro, se ele quisesse. O Senhor não está preocupado com nada disso. Na Nova Jerusalém, coisas materiais não tem valor nenhum. Ouro, dinheiro, cartão de crédito, nada disso vai ter valor, irmão. Ou seja, o Senhor não está preocupado com isso. Não. Ninguém vai andar em ruas de ouro. Isso quer dizer com isso. A Nova Jerusalém somos nós. Nós é que seremos de ouro, tá? Mas ouro não físico. Ouro quer dizer que nós seremos totalmente saturados, cheios da natureza de Deus. Ouro na Bíblia é símbolo da natureza divina, tá? Então nós seremos totalmente cheios de Cristo, cheios de Deus. Ou seja, nós daremos quando todo o povo de Deus vai estar totalmente um com Deus para sempre, de tal maneira que vão estar totalmente cheios de Deus. E o Senhor vai estar habitando no nosso interior para sempre, tá? A Nova Jerusalém, então, é uma união eterna entre Deus e o seu povo, para sempre. Uma união total, tá? Então, aqui a Nova Jerusalém está descendo do céu, mas ela é o templo, quer ver? Olha o versículo 3, continua. Então ouvi grande voz vinda do trono. Lembra lá do trono? Apocalipse 4? Do trono saiu uma voz agora falando do templo, que é a Nova Jerusalém, ó.
do trono, dizendo: Eis o tabernáculo. Tabernáculo é bem uma coisa de templo. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Lembra? Antes de Deus estabelecer o templo, lá no Velho Testamento, havia o tabernáculo. O tabernáculo era um pré-templo. Quando o povo de Deus estava caminhando no deserto, como eles eram nômades, o Senhor estabeleceu o tabernáculo para eles, tá? E qual era o propósito de estabelecer o tabernáculo? Deus sempre quis, desde a eternidade passada, desde que Deus criou o homem, a intenção de Deus era morar dentro do homem. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus desejava que eles comessem da árvore da vida para que Deus, como vida, entrasse para dentro do homem e fosse eternamente um com o homem. Porém, quem entrou primeiro foi a árvore do conhecimento do bem e do mal, foi a natureza maligna de Satanás, e corrompeu o homem. E aí, então, como o homem estava corrompido, Deus, então, não permitiu, Deus não podia mais que o homem comesse da árvore da vida. Ou seja, que a vida pudesse entrar dentro do homem, que o homem agora estava cheio de pecado, Deus é santo. Por isso, Deus expulsou Adão e Eva do Éden e colocou um anjo com a espada de fogo, protegendo o caminho do Éden, para que o homem não voltasse a comer da árvore da vida. Tá? O que era um anjo com a espada de fogo? O que simbolizava? O anjo simboliza na Bíblia glória de Deus. A espada simboliza na Bíblia justiça de Deus. E fogo simboliza na Bíblia santidade de Deus também. Tanto o ouro quanto o fogo são santidade de Deus. Ou seja, a glória de Deus, a justiça de Deus e a santidade de Deus é que impediu o homem agora de ter Deus para dentro de si. Era esse anjo que era simbólico, com a árvore, com a espada queimando, com fogo, falando assim: vocês não podem mais comer, tomar Deus como vida para dentro de vocês, comer da árvore da vida, não podem entrar no Éden mais. Porque a glória de Deus, a santidade de Deus e a justiça de Deus impede vocês. E se vocês tentarem, vão morrer. Pela glória, pela justiça e pela santidade de Deus, porque vocês são pecadores. Então Deus, até que viesse Cristo, Deus criou uma maneira temporária de estar com o seu povo. Deus sempre quis morar dentro do seu povo, mas como não podia mais, por causa do pecado que estava no homem, Deus então criou uma maneira temporária. E qual foi essa maneira temporária? Era um tabernáculo, quando o povo estava no deserto ainda. Por que o tabernáculo? Porque o tabernáculo tinha o Santo dos Santos e lá dentro tinha a Arca da Aliança com a presença de Deus. Então, Deus estava habitando com o seu povo exteriormente. Quando o povo deixou de ser nômade, quando entrou, saiu do deserto, entrou na terra de Canaã, Deus então permitiu que eles agora eles eram sedentários, não estavam mais novos, então foi transformado o tabernáculo no templo físico construído, edificado, que já não era móvel mais. Mas o templo é igualzinho ao tabernáculo, tinha as mesmas três partes: a área exterior, santo lugar, santo santo. E dentro do santo santo estava a arca com a presença de Deus. Mas isso ainda era temporário, era Deus habitando exteriormente com o seu povo. Até então, quando Cristo veio, Mateus 1, né, Deus tornou-se um homem, né, ou seja, Cristo, Jesus, nosso Senhor, era o primeiro verdadeiro templo de Deus. Porque Deus estava habitando dentro do homem pela primeira vez. Era em Cristo, pela primeira vez. E o Senhor Jesus, lá em João capítulo 1, versículo 12, se não me engano, fala que o Senhor tabernaculou entre nós. O Senhor tabernaculou, ou seja, o Senhor era o tabernáculo de Deus que estava habitando junto com os homens. Por que ele é tabernáculo? Porque ele é Deus habitando no homem. Mas ele não estava dentro de nós, o Senhor estava fora de nós, ele não era o Espírito ainda. Certo? Aí o Senhor morreu e ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele apareceu para os discípulos, soprou-se para dentro dos discípulos. Aí começou a era da igreja, em Atos capítulo 1, versículo 2 em diante, começa a Pentecostes, a era da igreja. A igreja passou a ser chamada então por Paulo, né, lá em 1 Coríntios 3, de o templo de Deus. Ou seja, antes da igreja, Cristo era o templo, agora é a igreja que é o templo. Ou seja, Deus está habitando dentro do seu povo, dentro de nós. Por isso que a gente enfatiza tanto para os irmãos, né? Irmãos, irmãos, pelo amor de Deus, irmãos, não fala que você vai na igreja. A igreja não é um prédio, a igreja somos nós. Meu irmão, não chame aquele prédio da igreja de templo. Quem vai limpar o templo?
Quem é que fechou o templo, irmãos? Isso é terrível, não fale isso. Nós é que somos o templo do Espírito Santo. Nós somos. Ora, mas não era Cristo em João 1? Por que que agora é a igreja? Porque, na verdade, a igreja é uma expansão de Cristo. É o Cristo aumentado, não é? Lembra que Paulo viu em Atos 9? Cristo é a igreja? Não é isso que Paulo falou também do corpo de Cristo? O corpo de Cristo, Cristo é a cabeça e nós somos a expansão de Cristo, né? Que é o corpo. Nós estamos ligados. Cristo e a igreja são uma coisa só. Ou seja, a igreja vamos dizer assim, o segundo templo, vamos dizer, né? Mas na verdade não é o segundo, é uma expansão do primeiro templo, que é Cristo. Só que, quando chegar no Novo Jerusalém, nós temos, entre aspas, estou falando aqui de forma didática, o terceiro templo, na verdade não é terceiro templo, né? É a expansão maior ainda da igreja, universal, né? Que é a Nova Jerusalém, que é a expressão máxima da unidade entre Deus e o seu povo. É a Nova Jerusalém, tá? Ou seja, porque a Nova Jerusalém já não é só a igreja, é todo o povo de Deus inteiro, do Velho Testamento, do Novo Testamento, sendo totalmente um com Deus. Então, a Nova Jerusalém é chamada de templo de Deus, de santuário de Deus, que desce do céu. Olha lá, no versículo 3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Está falando de quem? Da Nova Jerusalém. Eis o templo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Amém. A Nova Jerusalém é a habitação eterna entre Deus e o homem, mas não é física e exteriormente, não. Vai estar habitando dentro de nós. Nós somos o templo que vai estar habitando dentro de nós. Aí, vai lá pro versículo. Quer ver? Vai lá pro versículo 22 agora, de Apocalipse 21. Fala assim: nela na Nova Jerusalém, não vi santuário. Por quê? O seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Ou seja, a Nova Jerusalém não tem santuário porque ela própria é o santuário. Mas aí, peraí, meu Gustavo, peraí. Confundiu. Lá no versículo 3 fala que a Nova Jerusalém é o santuário, é o tabernáculo de Deus. No versículo 22 fala que o Senhor é o santuário da Nova Jerusalém. Então, peraí, quem que é o santuário? É a Nova Jerusalém ou o Senhor? São ambos, porque uns estão habitando o outro. O seu povo está habitando dentro do Deus triuno, da Nova Jerusalém. E o Deus triuno está habitando dentro do seu povo. Como é a união eterna, a Nova Jerusalém é o santuário de Deus e Deus é o santuário da Nova Jerusalém. É uma coisa só, irmãos. Parece complexo, mas não é. É uma coisa só, não é? Mas, e a arca? Por que eu tô falando da arca? Lembra? Não saia do contexto que eu estou falando, não. Apocalipse 11, versículo 19, fala que abriu o santuário de Deus e aí viu a arca lá dentro do santuário. Então, eu estou explicando o que que é o símbolo, o que que a arca simboliza. A arca simboliza o povo de Deus, o templo de Deus, que é o povo. E a arca? A arca é um símbolo de Cristo. Cristo está dentro do santuário, dentro do seu povo. Aonde Cristo está hoje? Dentro da igreja. E aonde Cristo vai estar por toda a eternidade? Dentro da Nova Jerusalém. E a Nova Jerusalém a Nova Jerusalém vai ser o templo onde Cristo está dentro, não é? Ou seja, Cristo está dentro do seu povo eternamente. Vocês entenderam, irmãos? Ou seja, não sei se eu confundi vocês, mas espero que não. Mas resumindo aqui Apocalipse 11, 19, quando fala que abriu-se o céu, viu o santuário de Deus e a arca dentro do santuário, está querendo dizer que daqui para frente, em Apocalipse, do capítulo 12 até o capítulo final, 22, tudo que vai acontecer tem como origem a edificação de Deus, que é o templo com a arca. Ou seja, Deus é o povo de Deus com Cristo no seu interior, que é a arca. Daqui para frente o Senhor vai estar construindo, edificando algo que vai culminar com a Nova Jerusalém, não é verdade? Tudo que vai acontecer agora, o objetivo final é a Nova Jerusalém. Tudo é Nova Jerusalém. Tudo vai acontecer daqui para frente, com os arrebatamentos todos, Apocalipse todos, tudo. Julgamento do anticristo, seu exército, falso profeta,
a destruição da Babilônia religiosa, da Babilônia é, física, tudo. O reino milenar no Apocalipse 20 é para culminar com a edificação eterna de Deus, que é a Nova Jerusalém, que é o templo com Cristo no seu interior, que é a Nova Jerusalém. Entenderam, irmãos? O objetivo final agora é Apocalipse. Então, o Senhor veio na primeira metade do Apocalipse destruindo algo, por meio dos julgamentos, aí a origem é o trono com arco-íris. E na segunda metade agora ele está construindo algo, edificando algo que é o templo com a arca. E isso nos mostra que o Senhor faz isso até hoje na nossa experiência. Para o Senhor edificar algo em nós, primeiro ele precisa destruir algo em nós. O Senhor não consegue edificar algo em nós se não for destruído algo em nós primeiro. Por isso o Senhor trata com o nosso velho homem para edificar o novo homem no nosso interior. Por isso o Senhor trata com a nossa vida da alma para que Cristo sature a nossa alma. Por isso o Senhor tem que muitas vezes destruir nossas sonhos terrenos para edificar o seu propósito eterno e celestial. O Senhor tem que destruir tudo que é terreno no nosso coração para que Ele possa colocar o que é celestial no nosso coração. Esse sempre é a maneira como Deus age. Ele destrói o algo para edificar algo. Por isso, na Bíblia, sempre vem primeiro o negativo, que é a destruição, depois o positivo. Ou seja, por exemplo, primeiro o Senhor leva Cristo até a morte para depois ressuscitar Cristo. Sem a morte não pode haver ressurreição. Não é ressurreição que vem primeiro, depois a morte. Primeiro vem a morte, depois a ressurreição. Sempre, a Bíblia sempre é assim, algo negativo primeiro para depois algo positivo. O Senhor quebra o nosso homem exterior, quebrando o nosso homem exterior para que possa derramar Cristo no nosso ser. É sempre assim, não é, irmãos? Né? O sofrimento vem, mas produz a glória. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem logo pela manhã. Primeiro vem o choro, depois vem a alegria. Esse é o padrão de Deus. O Senhor destrói algo, depois edifica algo. Então, não pense que até agora tudo que veio sendo julgado pelo Senhor foi algo terrível. Não, não, não. Paralelamente a essa destruição que eu vi fazer até aqui, na primeira metade do Apocalipse, como nós vimos, todas aquelas trombetas, selos, etc., é para produzir algo maravilhoso. Ao mesmo tempo, ele vem começando a edificar algo maravilhoso. E a partir da segunda metade, os nossos olhos vão estar focados no templo e na arca no seu interior. Cristo, que é a arca, e a igreja, que é o templo. O templo, que é a igreja, e Cristo, que é a arca. Ou seja, a visão é Cristo e a igreja e Cristo. A edificação. Né? E hoje? Onde estão os seus olhos hoje? No trono com arco-íris, nos julgamentos, ou no templo com a arca no seu interior? Quando o céu se abre para você, o que você vê? O trono com arco-íris ou o templo com a arca? Quando passamos por dificuldades, o que nós estamos olhando? Ah, o Senhor está tratando comigo. Ou nós estamos olhando, o Senhor está edificando algo no meu interior. Qual é a visão que nós temos da situação? Esse sofrimento, Deus é terrível, esqueceu de mim. Ou nós estamos olhando, Senhor, tu queres produzir com tudo isso? Daqui para frente, Apocalipse vai ter arrebatamentos maravilhosos. Entenderam, irmãos? Amém? Vamos entrar na mensagem de hoje, então, rapidamente. Não vai ser uma mensagem muito demorada, não, tá bom? Mas eu vou explicar para os irmãos aqui. Até aqui eu não tinha entrado na mensagem de hoje, não. Eu estava só explicando o finalzinho do capítulo 11 que eu não tinha explicado semana passada. Bom, então vamos lá. Ah, peraí, desculpa, eu pulei. Me perdoe, me perdoe, me perdoe. Esqueci de explicar aqui. Eu não terminei ainda, não. Desculpa aqui, irmãos. Ó, versículo 19 fala assim, Apocalipse 11. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Até aí eu falei, agora falo no finalzinho. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grandes saraivadas. Tem que explicar isso para vocês, esqueci, né? Bom, aí quando viu a arca, no templo aberto com a arca interior, foi a primeira coisa que João viu. Aí o que aconteceu logo em seguida? Aí vem relâmpagos, vozes, trovões, terremotos, saraivados. O que é relâmpagos, vozes e trovões? Vamos explicar esses três primeiro. Relâmpagos, vozes, trovões
Lembre-se, a partir desse momento aqui, o senhor vai julgar, vai realizar a segunda metade do livro. Então, nessa segunda metade do livro, é, vai precisar de relâmpagos, vozes, trovões, terremoto, grande saraivada, tá? O que é relâmpagos, vozes e trovões? Isso são expressões, relâmpagos, vozes e trovões. Essas três coisas são expressões da ira de Deus. São declarações solenes da ira de Deus, tá? Uai, irmão Gustavo, vai ter, nessa segunda parte do Apocalipse, vai ter ira de Deus ainda? Vai! Mas você falou que Deus está edificando? Sim, mas a maior parte é edificação, mas tem um pouco de julgamento também. Quais são? Onde está então esse relâmpagos, trovões dessa ira que está sendo falado? Ah, julgamentos de Deus que vai acontecer. Até o terremoto e grande saravá também é julgamento de Deus, também ainda é o Senhor agindo ainda, né? O relâmpago aos trovões é algo que é escutado espiritualmente lá no céu, tá? Essas coisas, relâmpagos, trovões, saem do céu, não é? Não vem da terra, vem do céu. As vozes também são o Senhor falando a ira dele ali. Esse é algo espiritual, tá? Você não vê, por exemplo, você vê um relâmpago, vê. Mas o trovão você não vê, e voz você não vê, voz você ouve, tá? Só que essas coisas, relâmpagos, trovões, são coisas, declarações solenes da era de Deus que saem lá no templo, lá em cima. Agora, terremoto saravada é a expressão física na terra da ira de Deus que foi falado do céu, dos relâmpagos e trovões. Então, relâmpagos e trovões é algo espiritual, lá no céu. Você não vê muito bem ainda, né? Relâmpago você vê, mas tá mais lá no céu, você não vê direito, assim, aquela coisa toda. Mas já o terremoto, quem não vê? O terremoto treme a terra. E saraivada, quando fala saraivada, é pedras é chuva de pedra. Tá? Essa palavra saraivada quer dizer chuva de pedra, que vai cair sobre os homens. Tá? Então, esse terremoto vai acontecer, esse terremoto, essa grande saraivada vai acontecer no final da última, da sétima trombeta. Quer ver? Vai acontecer aonde? Ó, vou ler para você. Lá em Apocalipse capítulo 16, olha lá. Lá no último flagelo, ó, o sétimo flagelo. Quer ver? É, deixa eu ler para você só um segundinho, irmãos. Ah, ah, Apocalipse 16, capítulo 16, versículo 17. Lê lá, vamos ler lá. É o último flagelo, ó. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: Feito está, tá vendo? A voz está lá do trono. Os homens na terra não ouviram, mas lá no trono ouviu a voz. E sobrevieram o quê? Relâmpagos, vozes e trovões, tá vendo? Essas três coisas, relâmpagos e trovões, é lá no céu. E na terra, quando derramou a taça, que é a última taça da ira. O que aconteceu na terra? E ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. Esse terremoto vai ser o último terremoto, que vai finalizar a grande tribulação. É um terremoto tão potente como nunca houve, vai pegar a terra inteira e vai destruir a Babilônia material, que é Roma, e vai quase que destruir Jerusalém. Quer ver? Ó? E a grande cidade, essa grande cidade aqui, dividida em três partes. Que a grande cidade é essa? É a Jerusalém, né? Dividida em três partes. E caíram as cidades das nações, as capitais de todas as nações vão ser abaladas. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do seu furor e da sua ira. Aí a grande Babilônia vai ser destruída também, né? Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Aí é a parte do terremoto. Mas faltou uma parte, a saraivada. É agora, ó. É a parte visível da ira de Deus, tá?
Vozes, trovões e relâmpagos é a parte invisível da ira de Deus. O terremoto e a saraivada é a parte visível da ira de Deus. Agora vamos lá. A saraivada. Também desabou do céu, versículo 21. Desabou do céu sobre os homens grande saraivada. Ó, saraivada. Com pedras que pesavam cerca de um talento. Você sabe quanto que é um talento? Sabe quanto que é um talento? Em média, 45 quilos. Cada pedrinha dessa que vai desabar sobre os homens pesava 45 quilos. Vai imaginando a pedrinha que era. Tô falando brincando, né? Uma baita de uma pedra. Com pedras que pesavam cerca de um talento. Até hoje, meu irmão, minha irmã, caiu sobre a terra, né? Pedra de gelo. Aqui é pedra pesada, tá? Tá? Caiu pedra de gelo até hoje, né? Que a gente chama de granizo, né? E lá no Texas, na época, quando eu cheguei lá para morar lá em Texas a primeira vez, em 95, tinha acabado de ter uma chuva de granizo de tal magnitude que caiu um pé do tamanho de uma bola de beisebol, assim, ó. Quase destruiu o Texas. Desse tamanho. Imagina pedras de beisebol desse tamanho caindo. Aqui no Brasil cai pedrinha assim, tamanho de uma bolinha de ping-pong, que já dá uma destruição. Agora imagina pedras de 45 quilos, tá? E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto seu flagelo era sobremodo grande. Isso caiu no mundo inteiro. Imagina a destruição que isso é. Então essa parte aqui é a parte negativa, tá? Então, voltando para Apocalipse capítulo 11, versículo 19. Quando abriu-se o templo, o santuário, a primeira coisa que viu foi o templo com a arca. E depois aí sobreveio relâmpagos, vozes, trovões. Deus falou assim: vou jogar minha ira agora para terminar. Terremoto aí é o último terremoto e a grande saraivada. Então, isso aqui, alguém disse uma vez que isso aqui é como se fosse deixa eu lembrar a palavra que esse servo de Deus usou. É como se fosse o arsenal de Deus sendo jogado do céu. Artilharia, essa é a palavra. É a artilharia de Deus. Entendeu? É a expressão como se fosse a artilharia do céu. Imagina, Deus fazendo toda essa terra tremer e atirando pedras de 45 quilos no mundo inteiro. Que artilharia, não é? Pior que qualquer míssil, né? No mundo inteiro, a destruição total, né? Então vamos falar da mensagem. Bom, agora eu terminei mesmo. Agora vamos falar da mensagem de hoje, né? Dos arrebatamentos. Eu vou ser bem rápido aqui, tá, irmão? Não vai ocupar muito tempo dos irmãos. Vamos lá. Então, arrebatamento. Vamos dar uma visão geral do arrebatamento aqui. Um pouquinho hoje e um pouquinho semana que vem. Porque a partir, então, de Apocalipse 12, vai falar de arrebatamento. Então, primeira coisa, vamos lá. Em relação ao arrebatamento, houve muita discussão entre os cristãos, né, estudiosos da palavra de Deus. Até hoje há muita discussão sobre isso, sobre a questão do arrebatamento. E aí, praticamente, surgiu três tipos de escolas sobre o arrebatamento e pensamento, tá? E é claro que a minha intenção não é entrar sobre isso, nem vou entrar nessas coisas, né? Nós nunca não temos a intenção de discutir nada aqui. Mas eu estou ensinando para os irmãos para os irmãos saberem que existem. Alguns já sabem que existem, outros não sabem que existem. Então, eu vou explicar para os irmãos. Há três tipos de escola, né? O primeiro tipo de escola de pensamento sobre arrebatamento diz que todos os cristãos, todos sem exceção, serão arrebatados antes da grande tribulação começar, tá? Esse tipo de escola de pensamento eles são chamados de pré-tribulacionistas. Pré é porque é antes, tribulação da grande tribulação. Então, pré é antes, tribulacionistas vem da palavra grande tribulação, ou seja, eles ensinam que toda a igreja, toda sem exceção, vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Existe uma outra escola, e essa escola pré-tribulacionista, né, que ensina isso, começou praticamente com o John Nelson Darby, um dos principais irmãos dentre os Irmãos Unidos, que começou a explicar sobre arrebatamento, né? Lá no início do século retrasado, de 1800 e pouco, né? E, e aí, logo um pouco depois, entre os próprios Irmãos Unidos, surgiu um outro grupo de irmãos que era guiado por Benjamin Newton, que era outro líder proeminente entre eles,
que os irmãos unidos são os mais dissecaram para nós as profecias bíblicas. Ninguém falou tanto sobre as profecias. Se hoje todo mundo inteiro dos cristãos ouviu falar de profecias, foi por causa dos irmãos unidos, graças ao Senhor por meio deles. Então, eles eram os grandes estudiosos, que nos ensinaram todas essas coisas. E aí houve um segundo grupo de irmãos dentro dos Irmãos Unidos, sob a liderança de Benjamin Newton, que começou a ensinar que toda a igreja, aí isso não é o oposto, toda a igreja vai passar pela grande tribulação e no final da grande tribulação, toda a igreja é arrebatada, tá? Essa linha de pensamento foi chamada de pós-tribulacionista, porque são aqueles que eles ensinam que toda a igreja vai passa pela tribulação, passa a grande tribulação, aí é arrebatada, por isso chama pós-tribulação, tá? Na verdade, irmãos, essas duas linhas, sempre houve irmãos muito estudiosos da palavra, cada um muito estudioso, dando seus argumentos, tá? E houve um terceiro grupo de irmãos, de linha de pensamento, que ensina do arrebatamento parcial, né? Ou seja, que alguns são arrebatados antes da tribulação e outros são arrebatados no final da grande tribulação e alguns são arrebatados. Bom, existe uma linha chamada de mesotribulacionistas. Meso quer dizer no grego meio, tá? Intermediário. Ou seja, que ensina que os cristãos não vão ser arrebatados nem antes, nem depois, mas durante a grande tribulação, tá? São os mesotribulacionistas, tá? Na verdade, irmãos, então, eu não tenho interesse em entrar em nada disso aí, mas só para explicar para os irmãos, cada um tinha seus argumentos. Porém, o que a Bíblia realmente nos ensina, nós não estamos preocupados com essas linhas, estamos preocupados com a pura palavra de Deus. O que a Bíblia nos ensina realmente é que vai haver vários arrebatamentos. Vai haver arrebatamentos antes da grande tribulação, arrebatamentos durante a grande tribulação e arrebatamento no final da grande tribulação. Então, por que é que havia essas linhas de pré, meio e depois? Pré-tribulacionista, médio-tribulacionista e pós-tribulacionista. Porque, na verdade, cada um apontava versículos que mostravam que havia arrebatamento antes da tribulação. Quem afirmava isso eram os prés. Havia versículos que os irmãos médio-tribulacionistas apontavam que haverá arrebatamento no meio da grande tribulação. E há versículos que os irmãos pós-tribulacionistas usavam para argumentar que o arrebatamento seria depois, no final da grande tribulação. Como todos os três estavam certos, e estão, há versículos que mostram cada um desses, por isso que a pura palavra de Deus, na verdade, não é nenhum, nem outro, nem o primeiro, é tudo eles, todos eles. É isso que é tão difícil para os cristãos entenderem. Eles acham, eles são 880, eles acham, não, se tem versículo que fala que é antes, tem que ser antes. Aí o outro já fala, se tem versículo que fala que é depois, tem que ser depois. Aí tem outro que fala, tem versículo que mostra que o arrebatamento é durante a tribulação, então tem que ser durante a tribulação. Mas não é isso. A Bíblia nos mostra que, na verdade, é arrebatamento nas três situações. Por quê? Porque vai ter vários arrebatamentos. Tá? Quando eu falo vários, não é milhões de arrebatamentos, é um monte de falar só. Vários vai ter arrebatamentos que vão acontecer antes da tribulação de um grupo de pessoas. Vai ter arrebatamento de outro grupo de pessoas que vai acontecer durante a tribulação e tem um arrebatamento de outro grupo de pessoas que vai acontecer no final da grande tribulação. Tá? E é isso que nós vamos mostrar para os irmãos. Isso é a pura palavra de Deus. Na verdade, é tudo isso aí mostrar juntos, tá bom? Então vamos lá. É, Antes da grande tribulação, quem será arrebatado primeiro? Tá? Primeiro, irmãos, é importante entender o seguinte: Deus, ele divide o seu povo, tá? Quando fala dividir, não é que isso faz acepção de pessoas, não, tá, irmãos? Não confunda isso. Não é que seja acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Mas, na verdade, a Bíblia nos mostra que o Senhor, ele vê o crescimento diferente dos seus filhos. Você que é pai, tem vários filhos, você não vê que seus filhos têm crescimento diferente? Todos os seus filhos são maduros iguais. Até nossos filhos, nós vemos, puxa, esse filho aqui é mais maduro que isso, esse aqui é menos maduro que isso. Deus também vem assim. Ou seja, Deus, ele vê os seus filhos de acordo com o crescimento espiritual de cada um deles. E é de acordo com esse crescimento que vai ter os arrebatamentos. O arrebatamento, irmãos, simplesmente quer dizer que nós estamos sendo arrebatados da presença de Cristo. Quando a Bíblia fala em Tessalonicenses da parousia do Senhor, né? A segunda vinda de Cristo é chamada de parousia, né?
A segunda vinda é Cristo vindo. No grego, essa vinda é chamada de parousia. Parousia, a palavra grega parousia. Parousia, a palavra grega para vinda, quer dizer, na verdade, literalmente a presença de Cristo. Então, quando fala da segunda vinda de Cristo, é a presença dele. E os arrebatamentos é levar o seu povo para a presença dele, para a parousia, para a presença de Cristo. E isso é de acordo com o crescimento do seu povo. Ou seja, se hoje, então hoje, irmãos, na verdade há dois tipos de cristãos nessa terra. Cristãos genuínos. Há os cristãos há um tipo de cristão que ama muito o Senhor e busca o Senhor intensamente, paga o preço, toma a cruz e cresce rápido. Há um segundo tipo de cristão, todo lugar é assim, que é genuinamente salvo, crê no Senhor, mas não paga o preço. Não quer crescer, quer permanecer criança espiritualmente. Até Paulo, nas cartas dele, mostra isso. Ele, fala que havia, Paulo até fala lá em Corinto que havia diferença entre os filhos de Deus. Paulo fala que os coríntios, parte dos coríntios eram carnais, crianças. Mas havia todos os coríntios eram crianças, não havia coríntios também que eram maduros. Em todo lugar, sempre há cristãos maduros e cristãos infantis. Ou seja, quem são os cristãos maduros? São os que pagam o preço e que vivem hoje na presença de Cristo. Esses são arrebatados primeiro para a presença de Cristo, para a parousia. Amando a presença de Cristo nessa terra e loucos para estar com Cristo. Loucos, você pode falar, desejosos intensamente pela presença, pela volta do Senhor para estar lá junto com o Senhor eternamente nos ares. Né? Então, é uma questão de arrebatamento da presença de Cristo nessa terra para a presença de Cristo no céu. Já tem cristãos hoje que não estão ligando para a presença de Cristo. Tem comunhão com o Senhor uma vez por mês, uma vez por semana, e olha lá. Não ligam nem de perder a presença de Cristo. Não, um cristão, você sabe, a Bíblia nos ensina que o cristão nunca perde a salvação, ela é eterna. Porém, ele pode perder a presença de Cristo, a comunhão com Cristo, a presença, estar com Ele em comunhão. Isso pode ser perdido. Mas muitos cristãos infantis não estão nem ligando em perder a presença. Faz o que eu quiser, vive como quer, mesmo sendo cristãos genuínos. Foram salvos, mas não ligam para a presença. E esses não crescem. Ou seja, esses não são arrebatados de início. O Senhor tem que esperar que eles cresçam mais, passem a valorizar a presença, para depois ser arrebatado para a presença de Cristo nos ares. Entenderam, irmãos? Então há uma diferença entre os cristãos. Não é o Senhor para a acepção de pessoas, não é isso. É a questão de crescimento espiritual. Então, antes da grande tribulação, vai haver arrebatamento? Vai. Quem arrebatará na tribulação? Dois tipos de pessoas que Apocalipse, de crentes. Eu digo pessoas é crente, estou falando de crente, tá? Essa mensagem. Até porque, né, irmãos? Arrebatamento é só para crente, não é para incrédulo. Então esquece incrédulo. Incrédulo nenhum será arrebatado. Esquece isso. Incrédulo nenhum que represente Cristo. Então, tira o incrédulo da sua cabeça. Estou falando de crente. Então, Apocalipse nos mostra que vai ter arrebatamento antes da tribulação de dois tipos de crentes. Esses dois tipos de crentes são crentes vencedores, tá? Então, crente vencedor é crente que amadureceu antes. Quando eu digo dois tipos, eu estou querendo dizer o seguinte. Lá em Tessalonicenses, Paulo fala que no arrebatamento, os primeiros que são arrebatados são os mortos. Crentes mortos. Estou falando de crente, irmão. Esquece incrédulo. Estou falando com sua cabeça. Tira incrédulo. Estou falando só de crente aqui. Essa mensagem é só para crente, tá? Esquece incrédulo, vai te confundir. Quando Paulo fala de arrebatamento, está falando de arrebatamento de crente. Então, está falando do arrebatamento de crentes. Primeiros que são arrebatados são os crentes mortos, que já estão mortos. Depois, os vivos. Os vivos, de modo nenhum, vão preceder os mortos. Então, primeiro são os crentes mortos, tá? Então, o primeiro que arrebatar o Apocalipse aqui, antes da grande tribulação, são os crentes mortos vencedores. Os primeiros que são arrebatados são os vencedores. Vencedores são crentes maduros, ponto final, tá? Então, por que vencedor? Porque venceram a sua carne, venceram o seu ego, venceram o mundo, venceram a si próprios, venceram uma vida de mornidão espiritual.
Isso é um crente vencedor, é que vive em Cristo, deixa Cristo, que é o vencedor, viver nele. Cristo que é o mais que vencedor. É esse Cristo que está crescendo em nós que nos torna vencedores. São crentes que permitem que o Senhor viva e trabalhe neles. Que destrua algo para edificar algo neles. Entenderam, irmãos? São os crentes vencedores, que amadurecem primeiro. Aí, desde que vencedor, já tem crentes vencedores que já morreram. Por exemplo, Paulo. Paulo já morreu? Já é um vencedor? Sim. Pedro. Pedro foi um vencedor? Sim. Já morreu? Já. E tantos outros, né, cara? A gente assume que são vencedores. Paulo era um vencedor, Paulo disse que era um vencedor, né? Mas nós temos que outros, por exemplo, vamos supor, Martinho Lutero, eu não sabia quem é vencedor e quem não é, né? Paulo não sabia porque Paulo disse que ele era. Mas, por exemplo, Martinho Lutero, vamos supor que foi um vencedor, foi, então já morreu. E todos os crentes foram martirizados, né? Todos os crentes foram martirizados, morreram por Cristo, morreram, são crentes vencedores. Já morreram, certo? Então, e quando o Senhor voltar, quem vai ser arrebatado primeiro antes da grande tribulação? Antes. Antes da vinda pública do Senhor, na parte secreta. São os crentes que já morreram vencedores. Esses são os chamados filho varão, Apocalipse 12. Tá? Por que a gente sabe que o filho varão são crentes mortos, que já estão mortos, que vão ser ressuscitados? Por causa do versículo 5, ó. Apocalipse 12, 5, fala assim: nasceu depois, nasceu de quem? Da mulher, tá? Apocalipse 12, falando de forma rápida, Apocalipse 12 mostra uma mulher grávida. Essa mulher, nós vamos explicar, vou chegar ao Apocalipse 12. Estou só falando de forma rápida. Essa mulher, a mulher é um símbolo da totalidade do povo de Deus, tá? Essa mulher que aparece no Apocalipse 12, ela é simbólica. E ela mostra todo o povo de Deus, desde o Velho Testamento, dos judeus, até os crentes do Novo Testamento. Então, a mulher é um símbolo de todo o povo de Deus. E essa mulher, ela está grávida, como mostra Apocalipse 12. E ela está para dar à luz um filho. E esse filho não é uma mulher, é um homem, porque homem na Bíblia é o sinal forte, a parte forte. A mulher é mulher, mas ela está gerando um homem, um filho varão forte. E esse filho varão vai reger as nações, ele vai governar, ele é forte, tá? É a parte forte da mulher. A mulher é a parte fraca, mas o homem é a parte forte da mulher, simbolicamente falando. Então a mulher representa todo o povo de Deus, mas sempre dentro do povo de Deus, desde o Velho Testamento até no Novo, desde o povo judeu até hoje, e a igreja, sempre há uma parte no meio do povo de Deus que é a parte mais forte do povo de Deus. Quem é? São os vencedores, os filhos varão, os que lutam pelo Senhor. Você acha que todo o povo de Deus luta pelo Senhor? Não! Você acha que todos os do Velho Testamento lutavam pelo Senhor? Não! Você acha que todos os crentes lutam pelo Senhor? Infelizmente não. Mas há uma parte do Velho Testamento, como Josué, Daniel, Moisés, Davi, e Salomão, e etc. Vários outros, né? Elias, Eliseu, estou citando aqui, né? Vários, né? É, Esdras, Neemias, Jó e tantos outros que passaram a lutar por Deus. Josué, não é? Caleb, tantos, né? Que a parte forte que lutou. Por exemplo, o povo de Deus no Velho Testamento, das doze espias que Moisés enviou, 10 voltaram reclamando, chorando, covardes, mas dois eram, Josué e Caleb, tinham outro espírito. Falaram assim: nós vamos pegar esses gigantes e vamos comer como pães. Esses eram a parte forte do povo de Deus. Então, o povo de Deus é a mulher, mas a parte forte, vai estar mesmo falando, é os vencedores. Novo Testamento, mesma coisa. Toda a igreja luta pelo Senhor? Não, irmãos. Até a nossa localidade, nos grupos cristãos, a gente percebe que há alguns que lutam e outros não estão nem aí. Não são cristãos? São, mas não lutam. Então, o filho varão é a parte que sai da mulher, mas que é forte, tá? Aí no versículo 5 fala assim, ó. Olha o versículo 4. A sua cauda, é o dragão, né? Arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Satanás quer destruir o filho varão. Por quê? Porque sabe que ele que pode destruir ele. Satanás quer destruir o filho varão porque sabe que o filho varão tem poder de destruir Satanás. A mulher não tem a força suficiente para destruir Satanás, é o filho varão que tem. Por isso Satanás odeia o filho varão. Aí o versículo 5 fala: nasceu-lhe, pois, um filho varão.
Quando fala nasceu por um filho varão, vamos continuar. Nasceu por um filho varão que há de reger. Ele é forte, todas as nações, com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Olha o arrebatamento do filho varão. Foi para onde? Para Deus no seu trono. Isso é antes da grande tribulação. Tá? Agora, quando fala nasceu-lhe, esse nasceu quer dizer que eles estavam mortos e eles ressuscitaram. Uai, irmão Gustavo, como é que você sabe disso? Porque, o Novo Testamento nos mostra isso. Quer ver? Vou lhe mostrar por que que eu sei disso, né? Onde nós tiramos isso. Vai lá para Atos, capítulo 13. Atos 13, vai lá. Atos 13, versículo 33. Fala assim. Aqui, Atos 13, Paulo está falando do Senhor Jesus. E Paulo fala que quando o Senhor Jesus morreu, aí quando ele ressuscitou no terceiro dia, é que ele nasceu com a parte, como filho de Deus. Aqui, vamos ler, deixa eu ler para vocês aqui. Quer ver? Vamos ler lá. Atos 13, 33. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando, está falando de ressurreição, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, Salmo 2, ó, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ou seja, Cristo foi gerado filho de Deus quando ele ressuscitou. Mas deixa eu dizer para você, não fica preocupado com isso, não. Quando fala. Você fala, peraí, irmão Gustavo. É muito complexa a palavra de Deus, né? Mas é fácil de entender. Peraí, irmão Gustavo, peraí. Só me confundiu. Cristo, antes de morrer, não era filho de Deus, não? Ele tornou-se filho de Deus só na ressurreição? Sim, ele era. Porém, estamos falando de coisas diferentes. Deixa eu explicar para vocês. Inclusive, é bom vocês saberem disso, porque quando nós entrarmos no livro de Romanos, vamos entrar em Romanos agora, no capítulo 1, Paulo vai repetir isso de novo. E se vocês não estiverem preparados para entender, vai ter uma confusão na cabeça de vocês, tá? Então, vamos lá. Quando Cristo, antes de morrer, ele era filho de Deus, sim, mas na sua parte divina. Lembre-se, Cristo era um Deus homem, homem-Deus. Né? Ele era genuinamente um homem, como eu e você, mas ele era o Deus verdadeiro também. Tá? Ele era o verdadeiro Deus, genuíno homem. Cristo tinha a parte humana, que ele herdou de Maria, e Cristo tinha a parte divina, que ele herdou do Espírito Santo. Ele é nascimento do Espírito Santo com Maria. Na parte divina, herdado pelo Espírito Santo, Cristo era Deus, isso ele sempre foi filho de Deus, eternamente ele era filho de Deus. Sempre foi, sempre vai ser, não mudou. Mas na parte humana, herdada de Maria, como filho do homem, o próprio Senhor Jesus dos Evangelhos, ele dizia que ele tinha dois títulos, né? Ele era filho do homem, quando ele fala que ele era filho do homem, está se referindo à sua parte humana. E ele falava que ele era filho de Deus, está se referindo à sua parte divina. Como filho de Deus, Cristo sempre foi filho de Deus, nunca precisou ser gerado filho de Deus. Porém, na parte humana de Maria, como filho do homem, essa só tornou-se filho de Deus também, essa parte humana, na ressurreição. Tinha que passar pela morte primeiro, tá? Então, na parte humana de Cristo, ele passou antes dele, na parte humana, antes dele morrer, ele ainda não era, na parte humana, filho de Deus, tá? A parte divina sempre foi. Por isso, é isso que Paulo está falando aqui, ó. No versículo 33, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei. O Senhor tornou-se na parte humana filho de Deus, tá? Na ressurreição. Aí ele fala, ó, versículo 34, e que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção. Dessa maneira, o disse, eu cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Então, irmãos, na parte humana, Cristo tornou-se filho de Deus na ressurreição. Então, quando fala que tu és meu filho, eu hoje te gerei, tá falando da ressurreição. Cristo morreu, ressuscitou. Esse hoje te gerei é o nascimento de Cristo como filho de Deus na parte humana na ressurreição. Isso não está só em Atos 13, não. Também está no livro de Hebreus. Vamos ler lá? Hebreus
Também tá em Romanos, mas eu vou entrar nisso agora. Não. Hebreus capítulo 1. Capítulo 1, versículo 5. Hebreus 1, capítulo 5. Lê lá. Olha o que o autor de Hebreus fala. Supostamente Paulo, né? Fala. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez: Eu lhe serei pai, ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Então, o Senhor, na sua parte humana, tornou-se filho de Deus na ressurreição. Então, quando fala eu hoje te gerei, está se referindo à ressurreição de Cristo. Entenderam esse ponto? Por isso, eu só expliquei isso para vocês, para explicar quando em Apocalipse 12 fala que quando nasce o filho varão, é a ressurreição do filho varão, tá? O nasceu o filho varão é igual Cristo. Cristo nasceu o filho de Deus na ressurreição. Entendeu, irmãos? Então, quando fala assim, nascer um filho varão, tá falando que há de reger as nações, tá falando dos vencedores que já estão mortos, que antes da grande tribulação eles são ressuscitados, nasceu, é ressuscitado. Quando nasceu, eles são ressuscitados e são arrebatados até o trono. Então, o primeiro tipo de arrebatamento é dos crentes vencedores mortos, tá? Os que já estão mortos. Paulo, Pedro, Martinho Lutero e outros, por exemplo, né? Daniel, Josué, e assim vai, né? Caleb, Davi, todos esses aí vão ser ressuscitados antes da grande tribulação, nós supomos, que são vencedores, e são arrebatados. Quando eu falo nasceu, nasceu o filho varão, morreu, ressuscitou, então já estão mortos, ressuscitou ele, ressuscitou o nascimento deles como filhos vencedores, como crentes vencedores, entendeu? São arrebatados. Entenderam até esse ponto? Então, o primeiro arrebatamento é dos mortos, antes da tribulação dos mortos, vencedores, crentes. E o segundo é as primícias. Vamos ler lá, Apocalipse 14. Tô terminando essa mensagem já, tá, irmãos? Eu não vou me estender muito, não. Apocalipse 14 fala de um outro grupo de pessoas que são arrebatadas antes da grande tribulação. Quem são? São as primícias. Apocalipse 14 chama de primícias. Quem são as primícias? As primícias são os vencedores vivos. Então, filho varão são os vencedores que já estão mortos, são arrebatados antes da grande tribulação. Porque sempre os mortos vêm primeiro. Paulo nos ensina, Paulo nos ensina isso em Tessalonicenses. Depois vem os vivos, os vencedores vivos. Primeiro os vencedores mortos, arrebatados, depois os vencedores vivos são as primícias, tá? Apocalipse 14, versículo 1 fala: Olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito seu nome e o nome do seu pai. 144 mil são 144 mil vencedores vivos. Não creio que esse número é literal, 144 mil só, não. Acho que é simbólico. Mas vamos continuar. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tange a sua harpa. Entoava um novo cântico diante do trono. Tá vendo onde eles estão? No trono. Tá vendo? Onde o filho varão foi arrebatado? Pro trono. E as primícias? Também para o mesmo lugar, pro trono. Tá? Lá, onde está esse trono? No terceiro céu. Certo? Então, os vencedores mortos, filho varão, arrebatado pro trono. As primícias, vencedores vivos, arrebatados pro trono. Por que você sabe que são vivos, irmão Gustavo? Porque aqui não fala que eles morreram. Aqui não fala nada de morte. O varão fala. Quando fala de nasceu-lhe, já expliquei para vocês, é a ressurreição. Olha, se foi então ser ressuscitado é porque estavam mortos antes. Agora aqui não fala nada que essas primeiras estavam mortos, morreram, tal. Simplesmente já começa aparecendo, mostrando elas lá no céu. Ou seja, isso é arrebatamento. Você está vivo, de repente você vem ver, puf, está lá no trono já. Isso é o significado do arrebatamento. É uma tomada repentina e violenta, puf, lá para o céu, para o trono, tá? Mas isso são as primícias, os vivos, tá? Aí fala, e entoava um novo cântico diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. Ninguém pôde aprender o cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra. Quando fala comprados da terra, quer dizer arrebatamento. Foram tirados, comprados, arrancados da terra, tá? Esse comprado no sentido de arrancados da terra. Por que arrancados? Porque são primícias. Quando fala primícias, irmãos, está se referindo como se fosse uma plantação de trigo, tá?
Pensa numa plantação de trigo. Aos olhos de Deus, todos os crentes são comparados a um pé de trigo, a trigo, tá? Por que eu sei disso? Porque lá em João capítulo 12, o próprio Senhor Jesus disse que ele é o grão de trigo. Ele falou assim: se o grão de trigo, está falando dele, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica só. Então, quer dizer, se ele que é Cristo, o grão de trigo, veio para essa terra e ele não morrer, ele fica só. Aí ele continua, mas se o grão de trigo morrer, produz muito fruto. O que ele quer dizer que produz muito fruto? Está dizendo que se ele, Cristo, morresse, ele ia ressuscitar e ia produzir muitos outros grãos de trigo. Quem são os grãos de trigo que ele ia produzir? Nós, os crentes. Daí para frente, cada crente é comparado a um grão de trigo. Então, quando fala de primícias, está se referindo a uma plantação de trigo aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus, os crentes são comparados como se fosse uma plantação de trigo, tá? Mas aqui só diz respeito aos crentes. Por que crentes? Não vai Testamento mais. Mas por que os crentes? Porque o arrebatamento das primícias é dos vencedores vivos nessa era. Então já passou o Velho Testamento. Então não tem mais. Todos os povos do Velho Testamento já morreu. Então serão os vivos. E os vivos hoje só podem ser os crentes, tá? Então, são arrebatados crentes antes da tribulação, são arrebatados crentes vencedores vivos. Então, vamos lá. Vamos imaginar a plantação de trigo, aos olhos de Deus, são todos os crentes. Tá? E aí, toda plantação de trigo, se você for olhar, você plantou todo mundo na mesma época. Plantou todas as sementinhas de trigo na mesma época. Só que, de repente, você percebe, todo agricultor sabe disso, que alguns poucos pés de trigo começam a amadurecer antes dos outros. E esses que amadureceram antes dos outros é porque aproveitaram melhor as oportunidades que todos tiveram. Então, você planta todo mundo, todos os grãos de trigo na mesma época, por que uns amadurecem mais rápido que os outros? Antes da hora, inclusive. Os que amadurecem mais rápido amadurecem antes da hora que todo mundo amadurece. Por quê? Porque aproveitaram melhor o sol. O sol, por um lado, é bom para a planta? É, mas também o sol simboliza dificuldades. O sol a planta precisa de sol, precisa, mas queima a planta, é difícil. Então, esses que amadurecem primeiro aproveitaram muito melhor as dificuldades que eles passaram na vida cristã. E os outros levaram o sol de qualquer maneira, dificuldade de qualquer maneira, não foram sábios. Outra coisa, esses que amadurecem primeiro, eles também aproveitaram melhor a água que caiu sobre eles, as bênçãos que caiu sobre eles. E os outros aproveitaram a água, mas não da mesma maneira que os primeiros. Outra, os crentes que amadurecem primeiro, as tribos que amadurecem primeiro, aproveitaram melhor os nutrientes da terra. Ou seja, souberam usar as coisas dessa terra para o seu crescimento espiritual, enquanto o resto usou as coisas da terra não para o seu crescimento espiritual. E esses que amadurecem primeiro são chamados de primícias, porque vem de primeiro, são os primeiros frutos dessa plantação de trigo. Aos olhos de Deus são os crentes. Quem são? São os crentes vencedores vivos, que não foram morrer, não são plantas mortas, são plantas que estão vivas, são primícias. Tá? Então, o arrebatamento desses é como se fosse a colheita deles, arranca eles da terra, arranca o pé de trigo da terra primeiro que o resto da plantação, porque já estão prontos para serem colhidos, para serem arrebatados, mas estão vivos, são primícias vivas, são plantas vivas. Entenderam, irmãos? Tá? E aqui vai explicar quem são eles, quer ver? Ó? Versículo 4. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. Não quer dizer que são os que nunca se casaram, não, tá? Eu vou explicar para você depois isso aí. São eles os seguidores do Cordeiro, tá vendo? São crentes. Cordeiro é Cristo. São crentes, não pode ser judeu, tá? Seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá, eles seguem o Senhor Jesus, por onde quer que o Senhor Jesus pise. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro, ou seja, esses são os primeiros frutos. Então, os primeiros frutos na colheita vão para Deus e para Cristo. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula, mancha, eles estão puros, transformados. No Velho Testamento, vamos pegar uma figura do Velho Testamento para vocês entenderem. No Velho Testamento, quando tinha uma plantação, o povo de Israel plantava uma plantação de trigo, os primeiros frutos que amadureciam primeiro, as primícias,
eles tinham que pegar, arrancar e não podia levar para casa deles, para eles comerem, não. Sabia? Eles tinham que levar para Deus, para o templo e consagrar a Deus. Isso é igual aqui. Os primeiros crentes que amadurecem, eles são arrebatados para Cristo, para Deus. É para o desfrute de Cristo. Quer ver? O Velho Testamento? Vou ler para vocês. Vamos ler lá, só para os irmãos entenderem. Quer ver? Vai lá, Levítico, capítulo 23. Eu vou só explicar as premissas, irmão, aí depois nós vamos parar, tá? Levíticos 23, vamos ler lá. No versículo 10. As primícias. Ó, vamos ler lá. Levítico 23, versículo 10. Vamos ter o versículo 9. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrares na terra que vos dou, e sagar-se a sua messe, messe é a colheita. Vocês colherem a messe que vos dou, então trareis um molho das primícias, dos primeiros frutos da vossa messe, para eles, não, para o sacerdote. Este moverá um molho perante o Senhor para que sejais aceitos. Então, quando eles colhiam a colheita de trigo, tá? Ou qualquer outra coisa, né? Mas aqui simbolicamente é o trigo. Os primeiros frutos, que é as primícias, tinha que esse molho era dado para o sacerdote que levava lá para o templo para Deus. Entendeu? Não podia ser para eles, era para Deus, era para o desfrute de Deus. E depois, aí depois que passava um tempo, o resto da colheita, que é messe, quer dizer colheita. O resto da messe, plantação, perdão, desculpa, messe quer dizer plantação. O resto da messe, o resto da plantação amadurecia, depois de um certo tempo, aí o resto da plantação da messe amadurecia. Aí eles vinham colher todo o resto da messe. E esse resto da messe, aí sim era para eles, para o sustento deles. Todo fazendeiro sabe, por exemplo, vamos pegar os dias de hoje. Todo fazendeiro sabe que existe, quando ele colhe ele tem uma plantação hoje, né? Aí ele colhe os primeiros frutos os primeiros frutos mais primeiro na plantação. Sabe o que o fazendeiro faz? Hoje em dia, eles pegam os primeiros frutos e levam para casa do fazendeiro, que é para desfruto do fazendeiro que plantou. Aí quando quer amadurecer o primeiro, é o melhor. Numa época que todo o resto da plantação está verde, os primeiros frutos já estão maduros. Ou seja, numa época que no mercado não tem laranja, por exemplo, já tem laranja para eles já. Se eles pegassem essas laranjas que amadurecem primeiro e levassem para o mercado, as mais caras, porque é uma época que não tem laranja no mercado. Estou dando um exemplo, né? Mas para eles já tem, então eles desfrutam primeiro do que o mercado nem tem ainda. Então o fazendeiro, o que ele faz? Fala assim: isso aqui é para mim. Aí ele pega, leva para casa, o fazendeiro vai desfrutar com a sua família, certo? Aí, quando o resto da plantação de laranja amadurece, eles pegam o resto da plantação de laranja e levam para o celeiro, para depois vender. Entendeu? E o celeiro fica entre a plantação, celeiro ou silo, fica entre a plantação e a casa do fazendeiro. Certo? Então, os primeiros frutos vai para a casa do fazendeiro. E o resto dos frutos vai para o silo ou para o celeiro, para ser vendido. O resto que vai ser depois. Isso é uma visão do arrebatamento também dos vivos, que tiverem, dos crentes vivos, vivos, agora estou falando de vivos, que tiverem na época antes da volta do Senhor. Então, antes da volta do Senhor, já tem alguns crentes que já estão maduros já. São as primícias. Esses, o Senhor pega, o Senhor é o fazendeiro. O Senhor pega e arranca eles da terra, compra eles da terra e leva lá para o trono de Deus. O trono de Deus é a casa do fazendeiro, para desfrute do fazendeiro de Deus. Deus vai amar, desfrutar dessas premissas, do louvor dessas premissas, essas premissas louvando a Deus. Você vai ter um grande desfrute com esses vencedores. E o resto dos crentes que não amadureceram vão ficar na terra ainda, para a grande tribulação. Aí lá no final da grande tribulação, aí a grande tribulação vai funcionar com um grande sol, com muita dificuldade, com muito sofrimento para fazer esse resto que ficou amadurecer. Aí os crentes que antes da grande tribulação não tinham amadurecido começam a amadurecer. Porque é sofrimento, dificuldade, perseguição. Aí eles começam a buscar Deus. Aí eles buscam. Buscar Deus, pagam o preço, aí cresce. Aí o resto dos crentes cresce. Quando eles amadurecem. Quando eles amadurecem, aí o Senhor vem no final da grande tribulação e arranca o resto da messe, da plantação. Mas agora não vai levar mais pro trono, não. Para casa do Pai, não. Agora vai levar pro celeiro. O celeiro agora é o ar. É os ares, é o tribunal de Cristo.
Antes da grande tribulação, irmãos, a Bíblia mostra que o Senhor está lá no trono, tá? E arrebata as primícias e o filho varão para o trono, que é a casa de Deus, tá? É o terceiro céu, a habitação de Deus. Então, esses que são arrebatados primeiro é por desfrute de Deus, o filho varão, e os primícias é por desfrute de Deus. Aí, quando começa a grande tribulação, o Senhor sai do trono de Deus com esses vencedores e desce para o ar, fica entre as nuvens. Aí lá no final da grande tribulação, o resto dos crentes que amadureceram, que é a messe, o resto da plantação, que amadureceu por causa da grande tribulação, do sofrimento da grande tribulação, esse resto, então, então colhido à terra, quando estão maduros ao final, mas não vai mais para o trono, para a casa do pai, vai para os ares, vai para o celeiro, que não está que tá entre a plantação, aqui embaixo, e a casa do fazendeiro, que é o trono. Então não leva já para a casa do fazendeiro, leva agora para o silo, tá? Esse silo é os ares, porque aí você vai então estabelecer o trono, o tribunal de Cristo nos ares para julgar todos os crentes aí. Entenderam esse ponto? Então eu vou parar por aqui, irmão. Então eu falei para vocês primeiro de dois tipos de arrebatamento que vão acontecer simultaneamente, né, antes da tribulação, porém é relatado primeiro o filho varão, primeiro vai os mortos vencedores em Cristo. Depois, os crentes vivos vencedores, que são as primícias. Isso é antes da tribulação, tá? E falei um pouquinho do resto do povo de Deus, que é a messe, que está lá em Apocalipse 14 também, tá? Eu vou falar um pouquinho depois para vocês no final. Mas vou só ler para vocês, Apocalipse 14, só ler o versículo para vocês entenderem. Então, Apocalipse 14 fala de dois tipos de arrebatamento. Quer ver? Vamos ler lá. Primeiro, é das primícias, que vão antes da grande tribulação para o trono de Deus, para a casa do fazendeiro do Pai, tá? É, Quer ver? Olha outro versículo. Eu esqueci de ler para vocês. Olha Êxodo 23, 19. Só esse versículo. Vamos ler lá. Êxodo 23, 19. Senão não fica inconclusivo essa mensagem. Êxodo 23, 19. Vamos ler lá para vocês verem. Ó, as primícias dos frutos da terra, da tua terra, trarás à casa do Senhor teu Deus. Tá lá, ó. Tá vendo as primícias? Êxodo 23, 19. Ó, as primícias dos frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabelo no leite da sua própria mãe. Então, primícias do fruto vai para a casa de Deus, vai para o terceiro céu. Entendeu? O resto vai para o celeiro, que é os ares. Tá? Onde está o resto? Ó, é Apocalipse capítulo 14, versículo 14. Olha lá. Então, o início de Apocalipse 14 fala das primícias. E no capítulo 14, versículo 14, vai falar do resto da colheita, da plantação, que é a messe, que é o resto dos crentes que ficam para a grande tribulação, amadurecem na marra, a grande tribulação, e aí no final eles são arrebatados. Olha o que fala aqui, ó. E olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem. Quem que é essa nuvem branca? É Cristo. Quem é que está sentado sobre a nuvem? É o Senhor Jesus. Veja bem que no início do Apocalipse, o Senhor está entre as nuvens, escondido nela. Quando chega esse ponto aqui, no final da tribulação, o Senhor não está escondido na nuvem, está em cima da nuvem, está exposto, já está voltando à sua parte pública já. Sobre a nuvem, tá? Sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que é o Senhor. Tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma força afiada. Para quê? Para colher o resto da plantação do povo de Deus. Aí vai falar. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra, que é a messe, o resto da plantação, já amadureceu o resto do povo de Deus. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e a terra foi ceifada. Aí ele vai tirar o resto do. Passou essa foice sobre a terra, é o arrebatamento. Ele vai tirar o resto dos crentes que ficarão para a grande tribulação. Então, os crentes não vencedores. Entenderam aí, irmãos? Olha como a Bíblia é perfeita, só para mostrar para os irmãos. Rapidamente, olha lá. Olha a verdade. Toda a verdade da Bíblia vai crescendo durante a Bíblia. Sabia disso? Toda a verdade da Bíblia, tudo começa lá, vai crescendo. Então, por exemplo, Mateus 13. Mateus 13 mostra que o Senhor Jesus é o semeador que saiu a semear. E lá fala que o semeador é o Senhor Jesus.
E a semente que ele veio plantar é o reino. E lá fala, é a palavra do reino. Lá fala que a terra onde ele veio plantar é o coração dos homens. E havia 4 tipos de coração: o coração à beira do caminho, o coração de pedra, rochoso, com pouca terra, e o coração cheio de espinho, e a boa terra que gerava frutos, tá? Então o Senhor veio plantar a semente do reino. Aí ele plantou no coração dos crentes, tá? Plantou, né? E que semente é essa? É ele próprio, que é a palavra do reino, é ele próprio como o rei e o reino, né? É a semente trigo, vamos dizer assim, tá? Aí, isso lá em Mateus 3, no início do Novo Testamento. Quando chega lá na metade do Novo Testamento, mais ou menos, lá em 1 Coríntios capítulo 3, Paulo fala agora que Paulo chama os crentes de lavoura de Deus. Quer ver? Vamos ver lá, ó. Ó, quer ver? 1 Coríntios capítulo 3. Paulo fala assim, ó. Quer ver? Versículo, 1 capítulo 3, versículo 6. Ele fala assim: Eu plantei, Apolo regou. Plantou quem? Os crentes. Paulo também semeou no coração dos crentes, mas quem semeou primeiro foi Cristo, que semeou no coração de Paulo, e Paulo foi semeou no coração dos outros, né? E Apolo regou, né? Ou seja, mas o crescimento vem de Deus. Ou seja, mesmo que eu busque, esse crescimento sempre vem de Deus, não é do meu mérito, tá? Depende dos meus esforços, mas o mérito do crescimento sempre vem de Deus. Então vamos continuar. Aí ele fala: de modo que o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, tá? Recebeu o galardão, ó, tá? Segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores. Olha o que vai falar agora: lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então, Cristo plantou em Mateus 3 a semente nos corações. E aí gerou a igreja, que agora é a lavoura de Deus. Paulo fala: vocês, Coríntios, vocês, igrejas, são a lavoura de Deus. Essa sementinha plantada em Mateus 3 começou a crescer e virou uma lavoura. Então, todos nós, irmãos, eu e você, todos os filhos de Deus nessa terra hoje são a lavoura que Cristo já plantou no nosso coração. A semente do reino está crescendo no nosso coração e viramos uma lavoura. Aí, quando chega lá em Apocalipse, é a hora de colher essa lavoura. Mas essa lavoura não amadurece de forma igual, não. Primeiro tem as primícias, os primeiros frutos da lavoura, são os crentes vencedores vivos, que são os primeiros, são colhidos e vão direto para o trono, para a casa de Deus, para o desfrute de Deus. São os crentes vivos vencedores. E o resto dos crentes é a messe, é a reta ceifa, que ainda está verde. Mas durante a grande tribulação, são forçados a crescer na marra. Aí no final da tribulação, o Senhor vem, e aí é a chamada messe. O Senhor vem e colhe o resto da messe. É o resto do arrebatamento dos crentes não vencedores vivos. Entenderam isso aí? Jesus é o Senhor. Eu paro por aqui, semana que vem a gente continua mais. Amém.